Pronto. Então, boa tarde. Desculpe o barulho, tá? Eu vim fazer aula em casa hoje, tá um barulho danado aqui, então se estiverem ouvindo um barulho de fundo aí, tá, até eu estou incomodado com esse barulho todo aqui. Senhores e senhoras, vamos lá. A gente vai iniciar então a disciplina de sistemas operacionais. Eu acho que para engenharia é quarto período. Me confirmem aí se é quarto período de engenharia ou é quinto. Estou na dúvida agora. Quinto período, pronto, perfeito. Então tá. Eu já vou iniciar aqui então compartilhando a minha tela, porque eu criei, né, lá no Colab Web e já adicionei, acho que grande parte de vocês, tá, ao nosso curso lá no Colab Web, né. Vocês estão vendo? Estão, pronto, Sim, professor. tá aparecendo aqui, pronto. Tá, então, aqui no Colab Web, né, lá no na disciplina 758 que a gente vai concentrar todo o conteúdo de sistemas operacionais, tá? Então tem aqui uma parte de aviso, né, que eu uso para mandar os e-mails para vocês. A partir de hoje vou mandar por aqui o plano de ensino e de fato aqui tem todo o conteúdo que a gente vai discutir durante a disciplina. Tá? Então o que eu vou fazer hoje é começar explicando aqui por alto o nosso Colab Web, falar do plano de ensino e já mostrar ali um pouquinho sobre introdução aos sistemas operacionais, tá? Então aqui no Colab vocês vão encontrar todo o material, todo o conteúdo da nossa disciplina. Até as aulas que eu vou gravar, né, dos nossos encontros aqui, vão ter os links disponibilizados aqui no Colab Web, tá? Então todo o material de fato vai estar aqui. Os livros, né, rapidinho que alguém está pedindo para entrar. Pronto. Os livros que estão na biblioteca não estão aqui, mas aquele material que eu vou usar, acho que o livro do professor Mazieiro, mais alguém que está logando fora do Dominicomp, que é o livro que eu uso como base, que é o livro do professor Mazieiro, esse que está aqui, já está aqui. Então tem todo o material da disciplina disponibilizado de fato aqui no Colab Web. Tá? Então a gente vai sempre usar esse cara como o nosso padrão. Dito isto, vamos então ao nosso plano de ensino. Né? Deixa ele abrir aqui, deixa eu só minimizar um pouquinho aqui. Não, deixa eu deixar ele normal. Então, senhores e senhoras, né, a disciplina é a IEC 584, Sistemas Operacionais para Engenharia da Computação. Ela tem uma carga de 105 horas, né, onde são 45 horas de teoria e 60 de prática. Tá? Acho que para vocês o requisito é LFA, né? Que é bem estranho, tudo bem. Nós teremos aula segunda e quarta-feira, de 16 às 18, com as aulas teóricas, e sempre nas sextas-feiras as aulas práticas, tá? E terça-feira, né, de 4 às 6, é o horário ali para atendimento, mas é o horário que fica marcado pelo sistema, tá? Vocês podem me procurar a qualquer hora, manda e-mail, avisa aqui, professor, quero abrir um Meet com o senhor para discutir alguma coisa, quero entender uma explicação, é só me avisar, me chamar, que se eu estiver disponível eu atendo. Tá? A minha agenda no Google, o Feitosa Robicomp, ela é pública. Olha lá, se eu não tiver nada agendado, me chama que eu posso conversar com você sem nenhum tipo de problema. Tá? Fiquem à vontade. Alguns têm meu WhatsApp que eu sei já, então se quiserem também chamar via WhatsApp, fiquem à vontade, tá? O negócio é não deixar dúvida para depois. Está com dúvida, pergunta. Se tiver com uma dúvida fora da hora da aula, é só me chamar. Vamos lá, então. O que é a ementa, né, da disciplina de sistemas operacionais? O foco é apresentar para vocês o que é, de fato, um sistema operacional. Né? Tentar mostrar para vocês a importância do sistema operacional. Então, a gente vai ver a parte de histórico, a parte de funções do sistema operacional, aquela introdução,
como é que um sistema operacional está estruturado, né, como é que ele é organizado, uma série de conceitos aí relativos, às atividades que o sistema operacional faz, como, por exemplo, o gerenciamento de atividades ou processos, né. Então tem a parte de conceitos sobre processos, atividades, concorrência, sincronização, gerenciamento de memória, que é algo importantíssimo que o SO faz, também está aqui, inclusive aqui a ideia de memória virtual. Esse cara se perdeu aqui, porque escalonar processo faz parte de gerenciamento de processo. Tem também uma parte de como é que a gente faz, como é que um sistema operacional se comporta quando ele utiliza monoprocessamento ou multiprocessamento. Tem a parte de alocação dos recursos mais variados, né, uso de memória, dispositivo de entrada e saída, né, como é que se comporta quando acontece algum tipo de deadlock, né, arquivos, entrada e saída, acesso, também uma parte no final ali de análise de desempenho, tá. Então, a ideia é que vocês entendam o que que é um SO. O foco não é que vocês vão desenvolver um novo SO, mas que vocês entendam como é que um SO funciona, quais são as suas funcionalidades, para que no futuro, quando precisarem implementar algo parecido ou explorar algo de um SO, já saibam como fazer, tá. Então, de forma geral, o foco é que vocês consigam definir um sistema operacional, né, definir, saber conceituá-lo de fato, entender como é que ele funciona, entender as suas atividades, as suas funções, né, e aí, em cima disso, entender conceitos mais aprofundados como multiprogramação, paginação, memória virtual, né, e que consigam implementar, né, as ideias das funcionalidades de um sistema operacional, tá. Então esse é o foco da disciplina. Aí, especificamente, né, é entender de fato um pouco melhor, como é que funciona um sistema operacional, ainda mais quando se usa hoje em dia essa ideia de multiprocessamento, quando você tem vários processadores que você tem à sua disposição, tá. E aí tem a parte aqui de conteúdos, né, que estão relacionados à parte mais específica, né, histórico, processo, memória, entrada e saída, arquivos e alguns outros softwares como virtualização e também SOs para dispositivos móveis. Agora é que a gente vai discutir um ponto interessante. Eu tinha programado a disciplina, deixa eu até voltar aqui a vê-los aqui no Meet. Eu tinha programado a disciplina para ela funcionar de forma híbrida, né. Então nós teríamos aula segunda e quarta-feira, presencial, né. Se a turma fosse grande, eu acho que 24 é um número interessante, teríamos aula na segunda-feira, metade da turma, e na quarta-feira a outra metade, acho que com 24 daria para ter uma aula presencial. E aí, na sexta-feira, seria uma aula virtual, né, assíncrona, digamos assim, ou uma aula assíncrona mais remota, para tirar dúvidas, atividades, esse tipo de coisa. Eu mantei o plano de ensino no começo de dezembro ou final de novembro para a coordenação, mas eu já fui avisado pela coordenação do ICOMP que o bloco de sala de aula da FT passaria por reformas, né, elétrica, de ar-condicionado, e que a previsão de entrega era começo de março. Eu falei: "Não, ok, tudo bem, a gente pode negociar, se for o caso, posso dar aula no ICOMP e aí em março a gente usaria a aula, usaria o espaço da FT". E aí na sexta-feira agora o professor Tiago, né, que é o coordenador de engenharia, falou: "Professor, eu acho que o senhor precisa mudar o seu plano de ensino, porque vai entrar em reforma o espaço e sabe como é que é, né?". E aí eu falei: "Tiago, eu já fui avisado que vai estar em reforma, tenho que mudar?". Ele disse: "Tem, mude, porque de fato vai confundir os alunos, dizer que vai ser híbrido e por enquanto começar com remoto". Aí eu falei: "Então espera aí, se eu não tenho garantia de que vai ter ambiente físico, né, eu prefiro então mudar ela para virtual. Tem problema?". Aí ele disse: "Não, nenhum". Tá? Então, eu adequei toda a disciplina para funcionar num formato virtual. Se em março ele disse assim: "Feitosa, voltou, o espaço está liberado, reajuste a disciplina", tudo bem. Mas então eu na sexta-feira eu
voltei a disciplina todinha pensando em ofertá-la de forma virtual, tá. Então, para mim, a disciplina ela vai ser ofertada virtualmente, né, com aulas síncronas segunda e quarta-feira. Segunda, de certeza, quarta-feira, dependendo do conteúdo e da necessidade, e na sexta-feira uma aula assíncrona para a gente poder tirar algum tipo de dúvida, discutir alguma coisa, tá. Então eu reprogramei a disciplina assim, para atender o que o coordenador me falou, que talvez demore um pouco mais a ter ambiente, tá. E ainda mais agora com esse fim de semana aí que a variante começou a pegar, então acho que manter no virtual me parece ser uma ideia interessante. Vocês têm alguma coisa contra, concordam, discordam? O que vocês acham? Me digam aí, gente, por favor. Eu quero ouvi-los de fato. Cri, cri, cri. Ah, o Alex já falou que tá ok. Tá, então assim, se alguém tiver algum problema, tá, em ser remoto, me avisa que a gente tenta equalizar. Mas, a princípio, a gente vai manter o remoto, tá. Se disser: "Não, não tá legal, não tô gostando", eu posso tentar conversar com o professor Leandro e arrumar uma sala no ICOMP para a gente poder fazer uma aula, presencial com alguns alunos. Então, eu me programei hoje para ir para a UFAM, para estar na segunda e na quarta-feira na UFAM de fato mesmo. Mas eu realmente hoje deu tudo errado aqui em casa e eu acabei ficando aqui. Mas a minha previsão é segunda e quarta-feira, mesmo que a aula seja, remota, eu ministrá-la da minha sala, tá. Eu queria dar aula dentro da UFAM mesmo, mas é que hoje realmente deu um monte de imprevisto aqui em casa, eu acabei ficando em casa. Eh, alguém perguntou se podia ser presencial, foi isso que eu entendi? Deixa eu ver aqui. Foi o Rodrigo, né? Ah não, que fosse híbrido, né? O que daria para fazer hoje no híbrido, Rodrigo, era a gente deixar as aulas síncronas virtuais, e aí eu tá na UFAM qualquer dia para tirar dúvidas, entendeu? Acho que hoje me parece mais factível, né. O que que eu acho, assim, sabe, a gente não tá gostando, o conteúdo é muito complicado, não tá legal, vamos para o presencial. Aí eu vou falar com o Leandro lá para achar uma sala no ICOMP e a gente, de fato, volta àquele padrão de segunda e quarta ser aula presencial e na sexta-feira faz só o tirar dúvida, tá. Se o Rodrigo não tiver incomodando, a gente pode manter assim, Rodrigo, o conteúdo principal no virtual, na aula síncrona, e aí, quarta ou sexta-feira ou um outro dia, é só marcar, eu posso ficar no ICOMP lá e a gente vai tirando dúvida, vai conversando sem nenhum tipo de problema, tá. Eu vou voltar lá para o Colab Web para poder continuar a explicação, tá. Sobre o conteúdo então, né, tá tudo bem organizado, hoje nós temos a apresentação, uma parte de introdução aos sistemas operacionais, na quarta-feira a gente continua com essa parte de introdução, aí já tem uma listinha, um quizinho que eu preparei para vocês responderem algumas coisas para mim. Aí semana que vem a parte de como é que funciona e como é que está organizado um sistema operacional, são mais 2 aulas sobre isso aí tem mais uma atividade, deve ser outro quiz, um questionário sobre isso. Aí tem a parte de processos, aí o negócio já começa a ficar um pouquinho mais interessante, e aí em processos, tem um trabalho que é um trabalho de implementação mesmo. Tá, então veja aqui, ó, o processo tem uma semana de conteúdo sobre processos, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, né, porque nesse meio tempo ele tem um trabalho de implementação, tá. Então a gente vai de fato trabalhar todos os conteúdos de processo, entender como é que ele funciona, escalonamento, aquele monte de coisa, e eu já vou passar a atividade que é um trabalho prático de implementação que envolve gerenciamento de processos. Por isso que ele é um conteúdo que tem 4 semanas.
né, pode ser que o conteúdo de fato acabe na metade, e a gente fique com 2 semanas só com a aula assíncrona, só para tirar dúvida sobre como é que vai desenvolver, como é que vai implementar, esse trabalho sobre processos, tá. Aí vem memória, né, que é outra parte grande também dos sistemas operacionais, então tem uma semana de memória, tem 3 semanas de memória. Só que eu acho que aqui tem um feriado, que é o carnaval, no meio do caminho, por isso que não tem mais 2 aulas aqui no meio. Então tem 4 aulas síncronas sobre memória e mais um trabalho também que envolve, implementação sobre memória. Aí nós temos entrada e saída, né, conteúdos, 2 aulas síncronas, aí mais uma atividade, um quiz, mais 2 aulas síncronas e mais um quiz. E aí tem a parte de sistemas de arquivos, que é mais um conteúdo onde tem uma implementação, formal, um trabalho que vai ser entregue e apresentado para mim, tá. E aí tem a parte final da disciplina, que é a parte ali de sistemas móveis, virtualização, então são conteúdos mais para conhecimento, né, para poder a gente entender ou comparar um SO típico com um SO para sistemas móveis, com a ideia também de virtualização. Tá? E aí se encerra tudo isso aí com implementações, com atividades, né, com questionários para a gente responder alguns itens sobre isso aí. E tem a prova final. Tá? Então está marcado, né, a nossa aula começa hoje e ela, na teoria, se tudo der certo, finaliza dia 4 de maio, né, com a realização da prova final. Ó, a prova final está separada em duas, porque, novamente, foi pensado para ser uma prova final presencial, então, para questões de segurança, separar a turma, então tem uma prova dia 2 e uma prova dia 4 para poder, de fato, separar a turma, tá? Aí eu tive que mudar o conteúdo, então assim, eu deixei 60 horas de conteúdo síncrono e 45 de conteúdo assíncrono, tá. Então nós teríamos encontro, né, 2 vezes por semana aí, que é a nossa aula assíncrona, essa aula de hoje, por exemplo, e aí mais algum conteúdo, o conteúdo da sexta-feira, que seria um conteúdo assíncrono, né, a gente se reuniria só quando fosse necessário, né, ou quando tivesse algum tipo de dúvida, e tem aqui a a data de cada uma dessas aulas aí. O Meet que a gente está utilizando, essa sala que a gente está utilizando hoje, é a mesma que vai ser utilizada em todos os dias de aula, tá? Então esse endereço aqui em cima do Meet é o que vai ser replicado para aula de segunda, para aula de quarta, para aula de sexta, até acabar a nossa disciplina. Então já anotem aí, salvem aí, que é o que a gente vai utilizar. O que está previsto aqui então? Como é que a gente vai fazer a avaliação? Estou supondo que a gente vai manter nosso conteúdo virtual até o final. Então vão ser 8 exercícios, né, 8 atividades pequenininhas, quiz de alguma coisa, pesquisar alguma coisa, responder alguma coisa, vai ser algo assim. Então são 8 atividades. Então, cada uma vale 10 pontos, no final soma tudo e divide por 8. Tá? Então, isso eu chamei de média dos exercícios. Tá? Também terão 3 trabalhos práticos, né, de implementação, que eu mostrei ali no cronograma, né, um sobre processos, um programação e um sobre arquivos, então tem 3. Cada um deles tem peso 2. Tá? Então, a média parcial ali, né, ela vai ser formada pela média dos exercícios, aqueles 8 dividido por 8, mais o trabalho prático 1 vezes 2, né, mais o trabalho 2 vezes 2, mais o 3 vezes 2, e tudo isso aí dividido por 7. Tá? Então, essa é a nossa média. Como estou de novo supondo que vamos sempre ficar no virtual, eu não vou cobrar frequência por aqui. Tá? Essa nossa reunião síncrona, eu poderia muito bem cobrar a presença, mas não vou cobrar. A presença está relacionada à entrega das atividades. Então, sexta-feira tem uma atividade que é um quiz ali sobre introdução aos sistemas operacionais. Se eu não estou enganado, o quiz ele vai abrir na quarta-feira, agora, dia 12, às 18 horas, e ele vai encerrar na sexta-feira, às 17h59. Sexta-feira, 18 horas, eu olho lá. Quem não entregou o quiz está com 0 na atividade, né, no exercício, e tomou 6 faltas.
tá? Então, é para prestar atenção, porque a frequência ela está relacionada com a entrega das atividades. Aí eu não eu posso assistir aula, tem um problema, eu trabalho, ok, eu vou sempre gravar as aulas, acabou a aula aqui, eu vejo a gravação, edito alguma coisa, se eu falei alguma besteira, edito, coloco lá e fica disponibilizado. Mas a entrega da atividade é no horário marcado. Aí se não entregou o horário, o Colab Web fechou a atividade, é zero e vai ganhar a falta também, tá? Então, prestem atenção para sempre realizar as atividades, e aí se tiver algum problema, agora não pode me avisar, é 5h55, né? Professor, não já foi, tá? Se me avisar ali meio-dia, 2 da tarde, pode ser que eu ainda abra uma exceção, mas se me avisar 5h50, nem vou responder, tá? Então, ó, preste atenção no horário, que o horário é importante, e o horário de entrega de atividade vai servir também como frequência para vocês. A UFAM tem aquela média final, né, que é a média da média parcial, com peso 2 mais a prova final, dividido por 3 tem 5, está liberado. E tem a resolução do CONCEP, que fala que aluno com frequência acima de 75% e nota parcial acima de 8, né, de 8 ou superior, ele já fica, eh, desculpa, liberado da prova final. Eu trabalho com 7,5, tá? Se tiver 7,5 de frequência e 7,5 de média parcial, por mim, nem faz prova final, faz se quiser. Se não quiser, vamos lá, que eu repito a média parcial na prova final. Então, 7,5 é a minha nota e não 8, tá bom? E para fechar a parte da bibliografia, esses livros todos tem na biblioteca. Vocês vão conseguir encontrá-los também na web, mas eu não, eu tenho alguns, mas eu não vou colocar no Colab Web, tá? Então tem lá. O livro do Mazieiro tá lá, já coloquei no Colab Web, é o livro que eu gosto de usar, é um professor que eu conheço, né, é brasileiro, a linguagem que ele usa é legal, ele atualiza o livro todo ano, então todo ano tem atualização do livro, ele pega a metade do livro, atualiza num ano, no outro ano atualiza a outra metade, então tem muita gente trabalhando com ele, eu acho que é um trabalho bem legal, bem interessante, então eu uso o livro padrão, meu livro padrão é o do Mazieiro. Embora eu tenha que citar aqui o livro do Tannenbaum, do Silberschatz, aquele negócio todo, entendeu? Mas eu gosto do livro do Mazieiro, e o próprio Mazieiro cita lá o Tannenbaum, então assim, não tem problema nenhum. Tá? E é um livro PDF gratuito que você pode usar, baixar, tá lá para você trabalhar à vontade, sem nenhum tipo de problema. E se eu tiver que passar algum conteúdo diferenciado, eu coloco todo o material lá no Colab Web sem nenhum problema. Senhores, isso foi o nosso conteúdo do plano de ensino. Alguma dúvida, alguma questão? Podem falar, por favor.